Olá, nessa aula eu quero falar um pouquinho da diferença entre desempenho e conforto, tá? Muita confusão a gente faz em relação a isso, tá? Muita gente vende, por exemplo, desempenho acústico. Ah, meu projeto tem desempenho acústico, então está garantido o conforto do meu usuário. Meu projeto tem um bom desempenho térmico, então está garantido o conforto térmico do meu usuário, desempenho lumínico, enfim, principalmente esses três, né, que fica muito vinculado à questão de conforto. Mas a gente não pode vincular, tá? Tem que desvincular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente, tá? Desempenho térmico é uma coisa, conforto térmico é outra. Desempenho acústico é uma coisa, conforto acústico é outra. Desempenho lumínico é uma coisa, conforto lumínico é outra coisa. Isso porque o desempenho ele precisa ser medido e comparado. E para eu comparar, eu tenho que tirar o quê? A subjetividade. Eu tenho que saber medir. Então, por isso que, por exemplo, o desempenho acústico ele é medido com base em ruídos padronizados. Quando a gente vai medir o desempenho acústico da fachada, por exemplo, a gente vai lá, bota um emissor de ruído, o dodecaedro, na parte externa, ele vai emitir ruídos padronizados e a gente vai medir esse ruído no ambiente interno. E aí a gente vai fazer essa medição e vai comparar com o resultado, com o nível, com o critério de desempenho, né, com base no ruído padronizado. Mesma coisa o ruído de impacto, o que a gente faz? A gente pega aquela tap machine, aquele equipamento, né, aquele barulhão que faz, mas o que ela tem? Ele tem vários pesos ali que são levantados a uma altura padronizada e ele cai em queda livre numa altura padronizada e faz um impacto. E ele tem um ciclo padronizado. Então o ruído que ele gera, a energia que ele gera no piso é uma energia padronizada e daí a gente mede o ruído gerado lá embaixo. E aí a gente consegue medir. Então aí eu consigo comparar o piso do fulano com o piso do ciclano, né? Qual que eu tenho o melhor desempenho. Mesma coisa para a vedação vertical interna, sempre com ruído padronizado. Desempenho térmico a gente faz com base num arquivo de dados térmicos de uma estação meteorológica, mas é o mesmo arquivo para todas as simulações, de cada cidade, claro, né? Cada cidade tem um arquivo. Porque se eu for medir em campo, tu pensa, tem ano que é mais quente, tem ano que é mais frio, tem ano que chove mais, ano que chove menos, né? Tem ano que dá mais radiação solar UV. Então, cada ano é um ano diferente. Então, se eu comecei a construir agora, vou terminar em 2026, daqui a 3 anos, 2 anos, como é que eu vou saber qual que vai ser o desempenho térmico do meu apartamento? Eu vou ter que esperar acabar? Eu vou ter que medir só no verão? Vou ter que medir no verão, no inverno? Não tem como eu medir em campo, né, com base na temperatura externa. Eu tenho que comparar. Como é que eu ia comparar o prédio do ciclano com o do fulano se eu vou medir em campo? Né? Em 2019 nós tivemos uma seca gigante no Brasil. Né? Já em 2023 tivemos várias cheias, várias enchentes grandes no Brasil. 2024, Rio Grande do Sul, muita cheia. Santa Catarina com muitas cheias. São Paulo, Minas Gerais. Então, não dá para comparar um ano com o outro ano. A gente tem que comparar sempre com o mesmo dado. E é por isso que é feita a simulação com base num dado fixo, né? no arquivo climático fixo. Mesma coisa iluminação natural também. Mesma situação do térmico. Né? Então, recapitulando, o desempenho a gente precisa medir. Por isso a gente faz com base em dados mensuráveis. Agora, o conforto ele é subjetivo. Né? O que é muito ruído para você pode não ser para mim. Né? Um ruído que te incomoda, uma frequência de ruído que te incomoda pode não me incomodar. Outra questão, o ambiente. Quanto o ambiente mais silencioso, mais ruídos que eu não ouvi, eu começo a ouvir. Então eu começo um ambiente muito silencioso, eu começo a ouvir a torneira pingando, começo a ouvir a água na tubulação, começo a ouvir o craque do forro de gesso, começa a dar uma dilatação térmica, ele começa a fazer um barulhinho. Se for muito silencioso, a gente consegue ouvir, inclusive, né, o cupim no móvel, por exemplo. Né? Tu escuta do cupim roendo o móvel. Então, isso porque nosso tímpano, né, ele é uma membrana. E quanto mais silencioso estiver o ambiente, mais ele vai esticando para poder captar a pressão sonora, né, o ruído, a energia mecânica. Então, durante o dia,
ele vai recebendo muito impacto, ele vai afrouxando, ele vai afrouxando. Aí eu preciso de um ruído maior para a gente poder ouvir. Por isso que teste de audiometria a gente tem que fazer de manhã cedo, porque o nosso tímpano está mais esticadinho. Se for no final do dia, ele já está relaxado, já recebeu pancada o dia todo, né? Então ele já está relaxado. Então, quanto mais esticado, mais eu escuto. Então, às vezes, um ambiente mais silencioso pode não ser mais confortável. Por isso que muita gente, para dormir, liga o ventilador ou o ar-condicionado só para ter aquele barulhinho constante, né? Por que é gostoso o barulho da chuva, né? Tem aquele barulhinho constante da chuva. Aí dá um conforto, tá? Mas não necessariamente tem desempenho, né? Então, desempenho e conforto, eles não estão ligados, né? Então, a gente não pode ligar. Então, cuidado aí ao vender, né, para o teu cliente dizer, não, a gente vai ter um nível de desempenho superior, tu vai ser super confortável a tua residência. Daqui a pouco o ambiente está muito silencioso e o cara está ficando louco dentro de casa, tá? Então, só uma observação aí, um cuidado em relação a como que a gente fala isso para o nosso cliente, né? A gente pode falar, ó, a gente vai garantir o desempenho do sistema aqui conforme a norma num nível muito bom, mas não necessariamente vai ter conforto, vai depender também de você, da tua subjetividade, né? Do desempenho térmico, tem gente que gosta do muito frio, tem gente que já sente frio com 22 graus, está muito frio. Tem gente que não, depende do metabolismo, né? Então, temos que ter atenção a isso também. Beleza? Nessa aula era isso. Te encontro na próxima.